Gente, o próximo painel, a gente mostrou ali, né, algumas empresas que de fato estão investindo em saúde mental e que apostaram no que a gente chama de terapia como um benefício para levar para dentro das suas organizações. E eu acho que a gente não poderia começar falando disso sem convidar algumas dessas empresas e representantes dessas empresas para contar um pouquinho do que elas estão fazendo e por que elas enxergam que investir na saúde mental das pessoas é um diferencial. Então, eu queria chamar para esse painel, ele vai ser mediado pela Gal Barradas, administradora com pós-graduação em semiótica, empreendedora e publicitária, com 30 anos de experiência. A Gal foi executiva, presidente e sócia renomada de agências de publicidade nacionais e internacionais, tendo sob sua gestão mais de 1.000 pessoas orientadas por uma cultura criativa e de valores. Em 2016, Gal foi a primeira mulher entre os 10 profissionais mais admirados pelos anunciantes. É o Women to Watch Brasil. Em 2018, lançou a Gal Barradas Brand Inventory, através da qual cria e desenvolve empresas que visam impactar cadeias de valor, como a Health Tech Viva 10, a EduTech Sofia High, tendo mais 2 empresas incubadas para o ano de 2020. Além da atividade Venture Builder, realiza projetos de transformação cultural e posicionamento de marcas para empresas. Gal, vem para cá, mediar o painel para a gente. A gente se atrapalha também, mas não tem problema. Gente, eu queria chamar também Anderson Nielson, graduado em Engenharia de Controle e Automação na UFSC. Anderson cursou MBA em Gestão de Pessoas pela GV, com mais de 15 anos de experiência na área de gestão de pessoas, tecnologia e empreendedorismo. Atualmente, diretor de gestão de pessoas na Resultados Digitais, a maior empresa de marketing digital da América Latina, uma das melhores empresas para trabalhar. No Brasil, segundo o ranking da GPTW, e também uma das empresas que os brasileiros sonham em trabalhar de acordo com o LinkedIn. Anderson, obrigada. Márcio Tierno, cursou Ciência da Computação na Unicamp, CEO da RSI, empresa onde 1.000 funcionários garantem a qualidade e disponibilidade de apps mobile, aplicações de missão crítica, enquanto se divertem e empreendem na aventura de suas vidas. Doutora Renata Simeone, médica, 11 anos pela Paraná, especialista em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal do Paraná. MBA executivo em Saúde pela FGV, fez carreira em Gestão de Saúde Corporativa, atuou em grandes companhias como BRF, Mondelez e hoje é gerente de saúde corporativa do Grupo Boticário. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, topar esse desafio com a gente. Espero que vocês gostem muito desse painel. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, acho que eu estou. Queria parabenizar você, Tati, pela bonita história de superação, pelo investimento em empreender na Vitude. Eu sou empreendedora também, sou fã dos empreendedores. Procuro sempre estimular aqueles que entram nessa aventura aí do empreendimento no Brasil. E que eu também estou muito contente de estar aqui, porque o mercado ele não se faz das partes isoladamente, né? O mercado se constrói da somatória das partes. E é muito legal toda vez que a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas que pensam parecido, têm uma mesma visão e desejam construir algo novo aí que vai ajudar com inovação, com criatividade, com investimentos a reequilibrar cadeias de valor, que é o caso da Vitude e de uma série de outros empreendimentos que eu tenho certeza que estão aqui nessa sala. Bom, a Tati começou o discurso dela com uma introdução falando sobre os dados da OMS, né, que em 2020 os números investidos pelas empresas para atuar contra o adoecimento emocional seria enorme. E os dados realmente mostram isso. E estamos aqui em 2020. Então, eu queria começar perguntando aqui para o Anderson, por que a Resultados Digital resolveu investir num programa de wellness e por que, como especificamente a psicoterapia está sendo aplicada e foi escolhida para ser aplicada como um benefício corporativo? Legal. Eu estou na Resultados Digitais, que a gente chama de RD, então vou falar RD aqui várias vezes, mas desde janeiro de 2017. E nesse primeiro ano lá, no decorrer do ano,
eu comecei a perceber uma recorrência, né, de casos de pessoas procurando, né, as lideranças e procurando a gente em gestão de pessoas para tratar questões que estavam lhes ocorrendo, né, de ordem evidentemente psicológica, né? Então, questões emocionais. Muitas ligadas com o ambiente de trabalho, mas outras fora. Esse foi um ponto. Então, assim, observe a recorrência. Junto disso, a gente faz anualmente, né, uma pesquisa do Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar, e lá existe um indicador específico que fala sobre a saúde emocional e psicológica no ambiente de trabalho. Quando eu pego aquele indicador, né, e olho o histórico e verifico que ano após ano ele vem caindo, né, era mais uma evidência de que alguma coisa estava acontecendo além do que eu estava sentindo naquele meu primeiro ano só vivenciando essas queixas, né? E aí tu começa a observar que os líderes começam a tomar muito do tempo deles para lidar com essas questões, né? Eles não são psicólogos, então a gente deveria de alguma forma encaminhar as pessoas para um profissional mais adequado. Aí, somado isso tudo, na mesma época, surgiu um estudo no Departamento de Psicologia e Psiquiatria da USP, né, trazendo que o Brasil, especificamente, era o país, segundo a OMS, que tinha mais casos de afastamento do trabalho por questões relacionadas à saúde emocional, psicológica e mental. E isso era decorrente de alguns fatores ansiogênicos específicos do Brasil, né? Então, a gente é um país onde tem muita insegurança social, muita insegurança econômica, onde as pessoas ficam conectadas talvez mais tempo do que o resto dos países, né? E, com tudo isso, o nível de ansiedade sobe muito. Pois, ora, a gente estava na Resultados Digitais, já com esses sinais que eu tinha percebido ali no início. A gente possivelmente não ia mover a empresa do Brasil para fora, né? Então, a gente ia continuar aqui. A tendência era esse problema só piorar. E aí a gente começou a verificar que, em empresas no Vale do Silício, né, o trabalho de ter uma consultoria de bem-estar, de buscar direcionar as pessoas para a psicoterapia geral, o que estava acontecendo, né? E aí decidimos fazer um piloto inicialmente, né, para verificar se ia existir adesão. A adesão existiu, né, e o índice de satisfação também foi bastante grande nesse piloto. E aí a gente foi buscar formas de disponibilizar tanto a psicoterapia como um benefício, né, de começar também a estimular mais que as pessoas olhassem para isso de uma forma menos estigmatizada, né, não como um tabu, como era visto até então. E também trabalhar isso como uma oportunidade de desenvolvimento no futuro, né? E hoje, infelizmente, além de a gente já ter um canal para encaminhar todos esses casos, a gente já começa a ter uma parcela, né, de todo o nosso time procurando a psicoterapia como uma forma de evitar problemas maiores, tanto de ordem pessoal quanto profissional. Então, a história foi mais ou menos essa aí da escolha, por quê. Bacana. Queria perguntar para a Renata, para a doutora Renata. O Grupo Boticário é um grupo muito admirado e que inspira muitas outras empresas no Brasil. E a gente sabe que a sua área desenvolveu uma metodologia para cuidar da saúde. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é essa metodologia e um pouco dos resultados já alcançados. Legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Tati, pelo convite, por estar aqui, por poder falar sobre o tema. Acho que ele é extremamente relevante. Falando um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo, acho que, né, o grupo nasceu de uma empresa, um site só, né? Então, a gente tinha um pouco mais de facilidade de atender as pessoas há muito tempo, 40, quase 50 anos. Então, a gente já tinha psicólogos, psiquiatras dentro da empresa atendendo e era muito fácil controlar uma população que estava concentrada num lugar só. Com o crescimento de novos sites, novos locais, e a gente agora assumindo a gestão aí de algumas lojas próprias que a gente começou a se deparar com uma grande dificuldade de como é que a gente controla todo mundo que não está num lugar só, né? E aí a gente começou a entender o que precisava evoluir tudo isso, né? Não só dar o acesso e disponibilizar atendimento dentro dos sites, mas como é que a gente evolui essa metodologia, principalmente para que não somente dar acesso, mas garantir que a gente está buscando ativamente e preventivamente as pessoas.
Então, a gente criou uma metodologia que a gente está chamando de sentinela. Depois eu posso compartilhar, enfim, né, como a gente está fazendo isso. A gente trabalha com vários aspectos. Então, a gente olha uso de medicamento, a gente olha número de consultas de psiquiatra, psicólogos, algum tipo de internação, afastamento por doença mental, vários fatores que a gente cruza e todas as pessoas que a gente considera sentinela, a gente pinça essas pessoas e coloca dentro de uma linha de cuidado e que a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo, né? E aí, obviamente, com a estrutura que a gente tem interna, mas também com a estrutura que a gente tem dentro das operadoras de saúde, e outras propostas que a gente está fazendo, principalmente para trabalhar também a população saudável. A gente entendeu que não adianta só a gente olhar para quem já está doente ou para quem já está apresentando algum tipo de problema, mas trabalhar também conteúdos relevantes de qualidade para que a gente possa quebrar o estigma desse paradigma todo que é a saúde mental, né, e como ela se comporta e como as pessoas veem. E trabalhar também para que a gente possa trazer as pessoas para o mais próximo possível, para que elas possam procurar o mais rápido possível, se identificar, se conhecer. Então, assim, esse é o grande trabalho do ano que a gente vai fazer agora. A gente tem aí, a gente já acompanha diversas pessoas lá dentro. Depois eu posso abrir esses números se alguém tiver interesse de olhar o case, enfim, estruturado. A gente acompanha um grande número de pessoas. A gente vem vendo as pessoas cada vez mais buscando a área de saúde, né, e pedindo, principalmente, ações dentro das áreas, dentro de projetos, para que a gente possa, de fato, aportar conhecimento não só dentro da área de saúde, mas espalhado dentro de todas as outras áreas, para que a gente possa garantir que as pessoas tenham acesso, se conheçam e peçam ajuda o mais rápido possível, para a gente evitar pinçar a pessoa lá quando ela já está no internamento, ou quando a gente já tem um problema ainda mais grave e, às vezes, muitas vezes, mais difícil de reverter, né? Márcio, recentemente eu tive a oportunidade de fazer 9 entrevistas em profundidade com gestores de pessoas. Empresas de porte médio, porte grande, e 100% deles me falou a mesma coisa em relação ao item. As pessoas normalmente são contratadas pelas suas hard skills, né, pela sua competência acadêmica, currículo, etc., e demitidas por causas comportamentais, que são as chamadas soft skills, né? Você, como CEO da companhia, você aplica a psicoterapia para o desenvolvimento das soft skills das lideranças? Você acha um caminho possível, válido? Vocês já fazem isso? Legal, obrigado. Boa tarde. Sim, na verdade depende essa questão da contratação. A RSI é uma empresa de tecnologia, nós temos um shortage, a gente tem uma falta de mão de obra qualificada muito grande, especialmente em São Paulo. Então, se o cara sabe programar qualquer coisa, jogou na água, fez tibum, não tem problema nenhum. Estamos contratando, pode ser psicótico, agarrar no pé do amiguinho, fazer xixi no tapete, não tem problema nenhum. Sabe programar, filho? Está contratado, tem problema, a gente isola lá na salinha, põe segurança, tal, né? Não liga, vamos falar sério. Já quando são posições de liderança ou posições de business não relacionadas à área técnica, na verdade, a gente contrata primeiro pelo soft skill. Vou dar um exemplo. Vendedor, nossa venda é complexa, nossos clientes são grandes instituições financeiras, o próprio Boticário, outras grandes empresas. Um vendedor demora 9 meses para começar a se entender na vida, na RSI, e começar a dar resultado. 9 meses é um tempão para você descobrir que o cara, sei lá, ele é sociopata, ele faz fofoca, ele morde a orelha do amiguinho, e dentre outros comportamentos antissociais. Então, se eu não tomar cuidado com o soft skill desse cara, eu vou demiti-lo antes dele começar a performar, vai começar a brincadeira tudo de novo e eu vou gastar mais dinheiro. Então, para as áreas de liderança, para as áreas de business não relacionadas à área técnica, o soft skill é mais importante. E eu vejo muita gente falando que, putz, terapia, né, mental health, etc., precisamos. Sim, a gente teve cara com surto psicótico, teve caso de violência doméstica, síndrome do pânico, mas não foi por isso que a gente está contratando a terapia com a plataforma da Vitude, sim, para desempenho corporativo. Então, como é que eu desenvolvo minhas soft skills? Alguém já teve que demitir alguém aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Foi legal? Foi gostoso? Vocês curtiram? Com quem que vocês compartilharam a angústia? Com quem que vocês compartilharam a dificuldade antes de demitir, né? Porque respira. Vou demitir, né? Um conselho para todo mundo: sempre respira, não para de respirar, tá? Não importa o que aconteça, sempre. Fui padrinho de casamento do dia, dei esse conselho para a noiva. Ela não seguiu, mas tudo bem. Então, e depois que você demitiu, como é que você faz para lidar com aquela... Porque você vai demitir, aí a pessoa vai chorar, vai falar que tem 3 filhos, uma cadela manca, né? E precisa cuidar, e é uma pessoa importante na comunidade, e, putz, não estava esperando.
como é que você faz para lidar com esse negócio, né? Teu chefe acordou num dia de mau humor, chamou você e creu, né? Catou você na giripoca, né, meu? E aí você vai fazer como para lidar com aquele negócio? Como é que você faz para lidar com um amiguinho que te criticou na frente dos outros e você acha que o amiguinho está fazendo aquilo por quê? Por inveja? A vontade de matar o cara, queimar no pneu? Como é que você lida com isso? Então, a gente contratou principalmente para isso, para desenvolvimento dessas habilidades emocionais, para desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, esses soft skills, que fazem diferença para quem atua com a liderança, porque a gente acredita que o maior gargalo para o crescimento de qualquer empresa são as lideranças, certo? E aí eu não invisto na liderança, eu sou o quê? Eu sou um hipócrita, né? Então eu tenho que investir na minha liderança. Eu não só dou treinamento, eu não só dou MBA, eu não só dou uma série de outras coisas, mas também terapia. E a Vitude trouxe para a gente um negócio muito legal, que é o negócio de curadoria. Então o cara não vai procurar o psicólogo, bom, esse aqui. Não, o cara vai lá, conta, né, para o nosso ponto de contato na Vitude o que ele quer desenvolver, qual que é a dificuldade que ele está enfrentando, e a Vitude devolve, esse cara aqui, além de psicólogo, essa pessoa, essa moça, ela também foi, sei lá, diretora de RH de não sei da onde, gestor de não sei o quê, fez isso daqui, viveu 50 anos com os índios na Amazônia, enfim, o que for necessário para o cara. Então, a gente contratou por causa disso, a gente acredita nisso, a gente contrata baseado em soft skills, no caso, Behavioral Interviewing, para quem é da área e conhece, né? E os feedbacks são trimestrais. Desculpa, é só para medir aqui, para parar. Pausa, cancela. Legal. Não para mais. Isso, pronto, parou, legal. O cara é psicótico com o tempo e aí faz essas gafes. Então, a gente contratou para esse desenvolvimento, a gente faz avaliações baseadas, né, em duas dimensões, que é o quanto que o cara entrega, o quanto que ele bateu na meta dele, mas o quanto que ele está alinhado à cultura, né, o quanto que os soft skills deles estão bacana, e a gente espera que, com isso, a gente consiga ajudar a nossa liderança a se desenvolver emocionalmente, desenvolver soft skills e conseguir lidar com a pressão do dia a dia de maneira mais fácil. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para a doutora Renata aqui e para o Anderson, mas depois eu vou fazer uma para você, tá, Márcio, de novo. Tá bom. No caso de vocês dois, a gente vê que existe uma certa dificuldade assim, de aprovar programas preventivos, né, de cuidado de saúde mental e etc., sobretudo na questão de budget, porque as empresas alegam que já pagamos plano de saúde, etc. Como vocês conseguiram aprovar? Acho que essa é uma resposta bastante útil para outras empresas que estão aqui na plateia. Como foi o processo e como foi os argumentos que convenceram a companhia? Bom, a gente... Está funcionando o microfone. A gente, dentro do grupo, já tem um programa há muito tempo, né? Tem uma intenção muito genuína dos donos da empresa, né? A gente chama de empresa de capital fechado. Então, para ter o serviço internamente, já tem há muitos anos, não fui eu nem que aprovei. O que a gente está passando agora é uma fase de novos investimentos, né? Então, a gente está rodando um bid de psicoterapia online para ampliar esse acesso e outros investimentos de conteúdo, enfim, plataformas e outros investimentos que a gente vai fazer em saúde mental esse ano, né? Então, tudo isso a gente está, né, terminando as fases de aprovação de orçamento, mas a gente imagina que não vai vetar mais, já passamos as principais, mas a gente justificou principalmente por todos os dados que a gente vem encontrando de saúde mental dentro da companhia. Então, a gente foi lá, dentro de todos os questionários que a gente aplica, todos os fatores sentinelas que a gente identificou e toda a consequência que a gente teria se a gente mantivesse esses números crescendo no histórico que eles vêm crescendo. A gente calculou em 2 a 3 anos um cost avoidance perto de 4 milhões. Então, assim, a gente está olhando para isso de uma forma bem estruturada. A gente não tem esses números fechados ainda, né? Isso é um estudo também de 2, 3 anos em que a gente vai bater o martelo em cima disso e a gente imagina que a gente deve reverter essa curva de crescimento ou, minimamente, não acompanhar o crescimento do mercado dentro desses custos de saúde mental. Então, a gente está justificando dessa forma. Está passando bem, imagino que a gente não vai ter grandes dificuldades, mas é a nossa escolha de investimento para este ano, principalmente, é o nosso assunto principal dentro da área de saúde para o grupo. É onde a gente vai investir. Bacana. Eu vou contar algumas histórias aqui, rapidamente, mas é um processo conseguir aprovar, né, um orçamento para utilizar num programa de saúde mental, né? Como a gente já comentou aqui antes, é um tabu, né? Tem uma série de estigmas aí, o paradigma a ser quebrado, mas no nosso caso lá, a gente começou com um piloto.
tá? E não tinha um orçamento para isso especificamente, né? A gente colocou dentro de um orçamento de desenvolvimento de pessoas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O piloto dentro do orçamento de desenvolvimento de pessoas. Aí, passamos e fizemos uma análise de que uma parcela, né, das pessoas que procuraram, né, ser atendidas nesse piloto era proporcional à parcela de pessoas que são mapeadas dentro da estrutura como as pessoas que são os A-players, os top talents, né? Então, não existia uma diferença, né, na busca disso, na linha de que são só as pessoas que performam mal que precisam desse tipo de ajuda. Não, a proporção era a mesma. E aí eu fui para uma reunião de comitê executivo, com mais 3 executivos, dentro de um processo de decisão de orçamento do ano seguinte, e comentei, né, o experimento, coloquei os números, e aí eu recebi de um dos principais executivos, né, a seguinte colocação. Ele falou assim, não, eu ainda acho que isso aqui que a gente está tentando aprovar é algo que a gente vai estar otimizando para os mais fracos. Tá? Então, não é o tipo de investimento que a gente deveria fazer. Saí da reunião, mandei um WhatsApp para ele dizendo o seguinte, estava com 4 executivos, dos quais 3, né, que você considera aí que são membros desse nosso mesmo time, que performam muito bem. Os 3 fazem hoje psicoterapia, e dos 3, ou estão tomando o medicamento psiquiátrico ou já tomaram. Né? E aí, quando eu coloquei isso, né, a gente voltou para a próxima reunião e esse outro executivo falou assim, eu fui estudar um pouco mais esse tema, né, entendendo que no piloto a gente já teve um volume de pessoas que era proporcional ao número de talentos e que na nossa equipe executiva eu considero todo mundo muito bom, né, e não é porque eu não procurava esse tipo de serviço, né, que ele não faz sentido, sabendo que vocês aqui também procuram, vamos agora, nesse próximo ano, aumentar o investimento e seguir. E aí, na medida que a gente foi executando e divulgando, a gente foi observando uma adesão cada vez maior, né? Várias pessoas depois dando relatos do quanto isso tinha impactado na sua liderança, impactado na performance dos seus times, né? E hoje isso não é nem considerado rever esse tipo de investimento dentro da organização, mas, como eu falei, é um processo. Mas é o óbvio, né? Uma empresa saudável impacta em performance e resultados, não tem muito o que discutir sobre isso. O que eu queria perguntar para o Márcio é o seguinte, você como CEO da companhia, obviamente, foi parte dessa decisão. E é uma população relativamente grande que você tem. Depois desse momento inicial que vocês tomaram a iniciativa de fazer o programa, acontece também a adesão espontânea de pessoas que procuram a psicoterapia, que não necessariamente foram identificadas por vocês? Acontece, na verdade, assim que a gente anunciou o programa, já teve uma adesão muito grande, né, mesmo voluntária, até porque eu fiz o anúncio do programa, eu disse que era para desempenho corporativo, talvez isso tenha ajudado a quebrar um pouco o estigma. Então, não é um programa de saúde mental, é um programa de terapia para desempenho corporativo. Se vocês querem crescer, se vocês querem ser grandes, se vocês querem desempenhar bem, façam, eu recomendo, eu estou fazendo também, todo mundo está fazendo, então você faria também. Então a gente teve essa estratégia, né, de posicionar isso como uma coisa benéfica, que as pessoas cool and sexy and blondies estão fazendo, né? E aí a gente saiu desse estigma de que é para os fracos, etc. e tal, é para os cools, look at me, I'm cool. Então, a gente está trazendo os caras para cima disso. E eu vou contar só uma historinha de budget. Era 20 anos atrás, né, e eu era tech sales de uma empresa americana de software. A gente estava num grande banco, que eu não vou falar o nome, e aí veio o nosso VP americano para se reunir com o diretor e explicou. E aí, uma hora, o VP, naquela americanice toda dele, perguntou: vocês têm budget? E o diretor brasileiro, naquela brasilidade dele, falou não. E aí o VP se levantou, apertou a mão dele e falou: então, muito obrigado, voltamos outro dia. Ele falou: calma, gringo, tá arisco por quê? Senta aí. Aqui é o Brasil, não temos budget, mas arrumamos, né? Então, essa questão do budget é engraçada por isso também. Não sei se eu respondi a pergunta. Com certeza. De novo, eu queria fazer uma pergunta para Renata e para o Anderson. Imagino que vocês frequentem fóruns, eventos e estejam sempre com seus pares, que são gestores de pessoas e RH de outras empresas. Vocês veem que esse movimento
já cresceu, este mindset já cresceu? Vocês veem que a psicoterapia está sendo mais utilizada, ou vocês ainda enxergam assim, um gap de informação muito grande? Porque eu transito bastante também dentro das empresas e muitas vezes a coisa tão simples é falta de informação. E como vocês, como profissionais da área que já têm resultados positivos, fazem para fomentar essa ideia entre seus pares? Bem, acho que, especificamente na Resultados Digitais, a gente tem o hábito, né, de compartilhar praticamente tudo que a gente faz e que tem dado certo. Então, acho que isso é uma questão até cultural. E as experiências, né, que a gente tem tido em relação a bem-estar, a gente tem apresentado em eventos, né? Eu tenho me disponibilizado até com a Tati para a gente escrever case, dar depoimento em revista, vir aqui. E eu tenho acompanhado nos últimos anos que o interesse pelo tema é, de fato, cada vez maior, né? E cada vez mais as empresas, as lideranças têm falado com mais coragem sobre o que acontece nas organizações. E acho que tem um passinho um pouco além, que todo mundo começa a falar sobre o que lhes acontece, né? Porque antes tinha um papo que era muito terceira pessoa, que era assim, não, na minha empresa é assim, pô, tem um monte de gente com problema, gente falando em se suicidar, né? E hoje nas conversas já é um pouco diferente, dos você, por exemplo, eu estou com dificuldade, eu não sei mais como lidar com isso, eu estava num momento difícil e pensando em desistir, e o processo de psicoterapia me ajudou. E eu acho que aí, como até o Márcio falou, quando o pessoal cool, os legalzão, os poderosos, né, começam a falar que estão também precisando de ajuda, procuram, né, eu acho que isso vira exemplo e a coisa tende a se propagar. Então, eu vejo que é isso, né? Eu falar que eu faço psicoterapia, eu compartilhar os casos da nossa organização, estar disposto a abrir, inclusive, o quão difícil é conseguir o budget e falar o conflito que teve ali internamente. Acho que quanto mais a gente se abre para isso, mais pessoas vão tendo coragem de falar sobre o assunto, de saber que é o correto a ser feito, precisa ser feito, mas não necessariamente vai ser fácil. Perfeito. Bom, eu vejo dois movimentos. Assim, acho que sim, né, é um assunto que está amplamente divulgado, a mídia está falando muito sobre isso, né, está todo mundo falando sobre isso. Então, eu vejo um crescimento muito grande, assim, sim, das pessoas falarem sobre o tema, de irem para a terapia. Ao mesmo tempo, dependendo do público que se vai, ainda tem uma ressalva muito grande, né? Então, seja da exposição, do mundo corporativo, dessa competitividade que se tem, né? E quando a gente não está falando dos mais cools, quando a gente está ainda em lugares mais tradicionais, enfim, então eu vejo ainda uma certa resistência com relação a isso. A gente tem feito alguns eventos dentro do grupo e participando de outros fóruns, enfim. Mas eu fiquei bastante impressionada, assim, por exemplo, o público operacional, que a gente teve uma conversa com psicólogos, psiquiatras, enfim, que a gente fez uma live e transmitiu para o Brasil inteiro. E aí a gente já criou várias perguntas, porque a gente imaginou que as pessoas não iam falar sobre o tema, que elas iam ficar receosas ou que não iam ter perguntas. E foi exatamente isso, tudo na primeira pessoa. Mas eu sinto vergonha, minha personalidade é assim, eu não queria apresentar tal coisa, trazendo coisas do próprio dia a dia, do trabalho mesmo, publicamente, de uma forma tão aberta que a gente se assustou. Falando, porque eu tenho meu irmão que cometeu um suicídio, não sei o que, sabe? Então, assim, foi bem pesado. A gente não usou uma pergunta do que a gente tinha criado, porque a gente criou para fazer girar e para fazer movimentar a live. A gente não usou absolutamente nenhuma pergunta. E assim, aquilo foi tão interativo, tão emocionante, as pessoas dando depoimentos, assim, tanto que a gente vai repetir várias doses dessas, porque a gente entendeu que faz sentido as pessoas começarem a falar para que as outras se identifiquem também, né? A gente entendeu isso. E um dos pontos que eu acho que é muito relevante e que eu não sei até que ponto a gente está tão evoluído assim, seja, né, no mercado e tal, acho que a gente precisa gerar conteúdos de qualidade, assim, que de fato acessem as pessoas aonde elas precisam ser acessadas, né? E que a gente promova ações que de fato as pessoas se identifiquem. Então não é colocar todo mundo dentro do mesmo pacotão e achar que aquilo é para todo mundo. Acho que é ir separando também aos poucos. A gente vai começar a criar alguns grupos também focais. Então,
mães separadas que querem trabalhar com os filhos, educação de filhos, pessoas que tiveram relações tóxicas, pessoas que acham que passam por relacionamentos abusivos. A gente vai começar a criar esses grupos para que as pessoas comecem a se identificar e trocar também tudo isso. Porque a gente fala muito, né, desse comportamento no trabalho, ou do ambiente corporativo e tal. Ele é mais um dos ambientes que a gente vive, né? Não dá para separar o ser humano é um só, né? Então, a gente está tendendo a trabalhar dessa forma. Então, eu acho que, assim, sim, evoluiu muito, mas eu acho que a gente está longe ainda de ter esse assunto disseminado e ter esse assunto bem debatido. Eu brinco, assim, na medicina do trabalho, a gente já superou as Larry Dots, né, que eram o grande problema da humanidade há um tempo atrás. Mas a gente ainda está descobrindo muito a saúde mental, assim, né? Seja ela a patologia ou a própria saúde mesmo. O que é a saúde mental, né? Para onde a gente está indo? Então, acho que tem um gap ainda importante, precisa evoluir. Eu concordo um pouco, porque a gente ouve falar muito do assunto, que já é grande coisa, né? É o primeiro passo. Mas daí a transformar isso no padrão de ação, né, e fazer a transformação real, é muito importante que vocês que têm os resultados fomentem, né? De alguma forma mostrando que a coisa efetivamente funciona. O que eu queria perguntar para o Márcio é o seguinte: bom, os times disfuncionais são aqueles que não se entrosam, né? Aqueles times que têm suas diferenças, não sabem trabalhar em colaboração, etc. Na sua empresa, imagino que muita coisa é feita em grupos, sprints, etc. Então, obviamente, qualquer empresa hoje precisa ter isso. Em algum momento vocês já utilizaram o trabalho que deriva da psicoterapia ou a própria psicoterapia para reduzir essas diferenças, esses gaps de temperamentos ou mesmo gaps geracionais, né, para fazer as pessoas se entrosarem e trabalharem juntas? O trabalho em equipe é essencial. Uma das transformações que eu estou trazendo para a RSI é justamente isso. São equipes com empowerment e accountability, né? Equipes que têm um nível de autonomia maior do que eles estavam habituados. E eu acabei reduzindo ao mínimo a arbitragem, né? O que é arbitragem? É quando o cara de vendas, né, o amiguinho de vendas, não concorda com o amiguinho de operações, eles não chegam num consenso, aí eles ficam meio que bicudinhos um com o outro e chamam o papai e mamãe, né? O diretor de vendas, o diretor de operações, né? E papai e mamãe deliberam e corta lá o brinquedo no meio, você vai brincar aqui em 10 minutinhos, depois é o amiguinho e tá tudo bem. Isso aí é um inferno, porque você consome a alta administração da empresa resolvendo problemas táticos de baixo nível, quase operacionais, e você impede que as pessoas cresçam, né? Porque a partir do momento que ele não tomou aquela decisão, quem tomou foi papai e mamãe, ele não tem accountability sobre aquilo, não é responsabilidade dele, não é culpa dele, certo? Se der errado, morrer gente, papai e mamãe que decidiu. Então a gente reduziu ao máximo a arbitragem e aí começa a criar mesmo um calor entre as equipes, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho do Bruce Wayne Tuchman, que é um psicólogo organizacional, sobre as fases dos times, né, das células semi-autônomas, e tem uma fase que chama Storm, que é quando realmente o negócio começa a pegar. E o que a gente percebeu? Quem faz terapia, e se você tem 30 anos de experiência, 30 anos de vida é uma baita terapia, né? Você teve que aprender um monte de coisa. Se você está vivo, não matou ninguém, você deu uma bela evoluída emocional. Tá? O que a gente percebeu é que a terapia ou a experiência de vida contribuem para um menor atrito. Não que o cara mude o ponto de vista dele, mas ele aprende a ser mais empático, ele aprende a escutar o outro, ele aprende que 3 perguntas doem mais e valem mais do que 50 porradas, e aí as pessoas começam a trabalhar em linha, a trabalhar de maneira mais tranquila. Quem chega mais novo de empresa, nunca fez assim, já é mais arisco, dá mais choque mesmo, pega fogo e tal. Depois de um tempo a gente vê que essas pessoas começam a entrar mais no prumo, começam a ficar mais alinhadinhas. Então, assim, foi o que eu falei. A terapia para o desempenho corporativo ela está sendo fundamental para a gente, porque, cara, se a equipe fica um dia em discussão, num assunto que poderia ter sido resolvido em 10 minutos, olha quanto tempo, quanto dinheiro, quantas ações a gente perdeu, fora o mau exemplo para os subordinados daquele pessoal, né? Então, essas pessoas conseguindo lidar com essas questões soft skills emocionais mais facilmente, geram um aumento de produtividade, geram um tipo de exemplo bem legal. Então, eu acho que é por aí que a gente está vendo isso hoje. Legal. A gente vai abrir para as perguntas, mas antes eu queria pedir uma coisa a vocês 3. Tem muitos profissionais aqui
da área, né? Obviamente todo mundo aqui está interessado no tema, mas alguns profissionais que são contratantes desse tipo de serviço, que conselho vocês dariam para decisores, contratantes que estão aqui nessa plateia, no sentido de investir na gestão da saúde? Conselho para empreendedor? Complicado. Gestores? Sim, eu acho que o primeiro deles é para se abrir, né, a possibilidade da psicoterapia como uma ferramenta de desenvolvimento, né? Acho que o Márcio colocou aqui e hoje a gente tem visto cada vez mais isso. Porque mesmo que eu esteja tratando, né, alguém que está vindo com alguma psicopatologia, já está numa situação mais difícil, isso também é desenvolvimento, mas olhar para a psicoterapia como desenvolvimento de uma série de habilidades que a gente precisa ter para lidar com questões que envolvem emoções no dia a dia do trabalho. E para quem quer dar um passo a mais, né, e ainda não experimentou um processo psicoterapêutico, né, ou ter uma conversa com um psicólogo, né, e dar uma sequência em algum trabalho, o meu conselho é para que experimente. Acho que a gente precisa experimentar muita coisa antes de julgar ou de duvidar, né? Então, são os 2 conselhos, nada mais além disso. Cuidado com o budget, em geral, sai mais barato do que um dia de ticket de refeição, tá? E aí, eu vejo muita gente falando, eu não tenho orçamento, não tenho budget. É balela, tá? É porque o cara acha que, né, na década de 70 ter convênio médico era frescura. Então, quando uma parte do staff, ou a maior parte dele não acredita, aí não tem budget mesmo. Certo? Mas quando passa a acreditar, vai ver que tem, e eu garanto que dá um retorno maior do que você dar um dia a mais de ticket de refeição para a galera. Tá? Embora, sim, em Maslow, o cara precisa comer primeiro antes de pensar em terapia, ok, é verdade, mas pensem bem. E façam um test drive. Pede lá, se inscreve na plataforma, usa por 3 meses. Você vai ter aquela conversa dura com o seu colega, você vai ter que demitir alguém, você vai ter que ter um feedback, você vai ter que fazer uma apresentação em público e mal consegue respirar. Troca ideia, vê se isso daí, né, Tatiana? Vê se isso daí ajuda, e aí veja o resultado que teve em você e vê se para a sua equipe ia ser legal. Bom, eu concordo com tudo que foi dito, né? Acho que tem toda uma questão aí de desenvolvimento, autoconhecimento, enfim. Eu já sou super amante da terapia há muitos anos. Faço terapia desde novinha, desde que fui prestar vestibular. Mas, assim, se alguém é mais cético, né? Tem muita literatura com muito número mostrando tudo isso, né? A OMS já deu esse aviso para 2020, estamos em 2020. Tem um livro super legal que estou terminando de ler agora, que é Morrendo por um Salário, que fala muito sobre isso, sobre as escolhas, sobre o impacto da saúde corporativa, seja ela corporativa, mas o impacto nas grandes populações, em mortalidade, em falta de produtividade, enfim. Então, se alguém é um pouco mais cético e quer pesquisar um pouquinho melhor, acho que vale a pena olhar esses números. A gente já está aí subindo para... né, a incapacidade já chega perto dos números de câncer no mundo, que são números muito altos. Então, não tem como fugir, né? Seja pelo amor ou pela dor, de alguma forma a gente chega nesse tema e tem que desmistificar e olhar e transformar em ação de fato. E uma coisa final assim também que me ocorre, que é o seguinte: as pessoas, elas não deixam empregos, né? Elas deixam culturas que não falam com a sua cultura, né? E vocês aqui são um exemplo de uma cultura bem-sucedida, inclusive por causa disso. Né? Então, elas deixam chefes ruins, elas deixam culturas ruins, desalinhadas com seus valores, etc. E, obviamente, ter essa consciência assim, faz parte de uma cultura saudável. Né? E cultura empresarial, para mim, é tudo. Bom, eu queria abrir para as perguntas. Tem uma pessoa aqui, outra aqui e outra lá em cima. Podemos jogar os cubos? Oh, yeah! Fala no pretinho aí. Quem mais? Depois ela ali, ó. Aqui está com a mão levantada. E lá em cima também. Depois ali em terceiro, ok. Alô? Funciona. Bom, queria perguntar para vocês, a saúde mental ela depende de muitos aspectos intangíveis ao longo do processo para você avaliar uma melhora, e um dos grandes desafios é justamente ter critérios mais tangíveis. A pergunta para vocês é: como é que vocês fazem essa evolução a partir do momento que o funcionário entra dentro do programa? E a segunda é: como é que fica a questão de privacidade dos dados do funcionário?
Posso começar? Pode. Vou deixar a parte dos dados. Vou começar para quem é a parte dos especialista. dados de privacidade. A RSInet, né, .com.br, tem uma divisão sobre LGPD. Nosso head é mestre pela USP, ele é especializado pela MIT, certificado GDPR, então a gente entende bastante disso. A questão do dado é que tem a questão da adequação e da finalidade do dado, né? Se eu vou contratar um funcionário, eu tenho algumas obrigações perante a lei, que é fazer o exame médico, quando o cara vai botar no plano de saúde, ele tem que fazer a anamnese. Então, eu coleto e armazeno dados com essa finalidade. Desde que eu tenha a governança desse dado, não tem problema nenhum. Tá? A questão da LGPD não é se você coleta o dado ou não, mas a governança que você tem sobre ele e se você usa o dado com a adequação correta. Não precisa pedir autorização também. Tá? O que eu não posso é vender o dado ou repassar o dado do meu funcionário para a farmácia da esquina para vender medicamento para ele. Isso não pode. Okay? Então, a questão do dado tem uma série de questões de governança de dados. Se a sua empresa ainda não fez, recomendo que faça um assessment sobre a LGPD, mas é a mesma coisa que o convênio médico, é a mesma coisa que o exame médico admissional e demissional, é a mesma coisa que você abrir um programa de melhor alimentação e o funcionário ir lá se cadastrar. Mesma situação, tomando cuidado, pouquíssima coisa precisa para adequar a lei, não usando o dado para o que não deve. Está tudo bem, eu vou deixar a doutora responder o resto da pergunta. Bom, sobre os dados, né, a nossa grande preocupação recentemente para evoluir esse programa todo foi tangibilizar os dados, porque a gente tinha acesso até então dentro de alguns sites, né? Então, e obviamente a gente tinha histórias muito felizes assim, mas eram coisas intangíveis. Ah, você melhorou minha vida, você resolveu meu problema, muito obrigado, enfim, nananã. Então, eram histórias muito bonitas, ao mesmo tempo não tangíveis. Então, a gente criou essa metodologia de sentinela, onde a gente avalia todos os fatores, depois posso compartilhar, e a gente criou um farol de saúde. E o farol é verde, amarelo, vermelho, e a gente vai vendo a evolução. Quantos saem do vermelho, quantos vão para o amarelo, quantos evoluem para o vermelho de novo. Então, a gente vai acompanhando esse farol, que é vivo o tempo todo, e a gente vai vendo como é que isso se mobiliza ao longo do tempo. A gente tem aí 1 ano e pouco de farol, depois eu posso mostrar um pouco dessas evoluções. A gente já vê um comportamento, a gente não olha só a saúde mental, a gente olha o farol como um todo, mas é um dos aspectos em que a gente se preocupa e que a gente definiu como uma das linhas de cuidado, a gente tem outras. E a gente vai trazendo a evolução, né, e muito provavelmente ao longo do tempo, porque saúde mental a gente está entendendo que é algo mais de longo prazo, médio e longo prazo, né, para a gente começar a ver esses resultados de fato. O que a gente vê é um grande movimento já dentro do programa, né? E o fato dos sentinelas, a gente conseguir identificar as pessoas de forma um pouco mais ativa. Então, a gente não espera mais eles nos procurarem. A gente já levanta a mão e fala, opa, essa pessoa combina tantos medicamentos por tanto tempo, ela gasta X... E a gente só utiliza a informação que está dentro da companhia. Então, seja ele PBM, seja plano de saúde, seja informações respondidas no próprio periódico. Então, a princípio, neste momento, a gente não está tendo nenhum problema com a LGPD, até porque a gente não está transitando informação. Né? Mas a gente está com toda uma consultoria enorme, gigante, dentro da área, olhando para tudo isso, porque ela é bem complicada. A pergunta era mais internamente dentro da empresa. Por exemplo, eu posso buscar um auxílio de uma terapia por conta de um chefe que eu tenho, que tem um relacionamento abusivo, enfim. Internamente, a gente não libera absolutamente nenhum dado. Absolutamente nenhum dado. Essa é uma premissa da minha área. Assim, isso é tratado de forma muito séria. Então, assim, muito gestor vem e pergunta, mas o que a pessoa tem? Mas eu quero saber, mas nananã. E a gente tem uma política de não liberar dados. A gente já teve problemas assim, de demissões de funcionários dentro da área, porque a gente fala, a gente não pode fazer isso. A partir do momento que a gente faz isso, a gente quebra qualquer nível de confiança com a população. E hoje, graças a Deus, a gente tem um nível, a gente mediu satisfação recentemente, 94% com toda a área de saúde. Então, a gente não está tendo problemas desse tipo de vazamento. Obviamente, quando a pessoa quer compartilhar com o gestor, é a critério dela. Mas da nossa área, a princípio, é algo tratado com muito sigilo e de forma muito séria. Inclusive, nas apresentações que eu faço, executivas, a gente toma muito cuidado. Até na meta, tinha uma meta minha lá específica que tinha que mostrar uns dados e tal. Eu falei, a partir daqui eu não posso mais te mostrar, porque daqui para frente é sigilo médico, eu não posso te mostrar quantas pessoas são, quem são elas, enfim. Posso te mostrar de forma mais geral. Todo mundo aceita muito bem. Assim, eu sei que outras companhias a gente tem um pouco de dificuldade. Já tive outras dificuldades em outros lugares onde trabalhei, mas eu acho que aí é uma questão de ética médica, né? A gente está trabalhando aí com regulamentação do conselho, enfim. Aí é manter o nível ético da coisa. Só vou reforçar que no nosso caso, sim, exatamente a mesma coisa. As pessoas procuram, tem uma consultoria interna,
mas é acordado com toda a organização, com todo mundo, com a consultora, que nenhum dado sai dali. A gente tem dado de volume, né? Assim, quantas pessoas procuraram, qual é o tipo de caso que tem mais. Né? Se eu entendi sua pergunta, me corrija se eu estiver errada, o que eu entendo é que você gostaria talvez de entender como este dado serve para resolver esta relação abusiva. E eu entendo que esse chefe ser abusivo será diagnosticado de uma outra maneira numa pesquisa de clima 360, enfim, mas não exatamente através desse caminho aqui. Boa tarde a todos. Ouvindo? Sim. Meu nome é Márcia, sou psicóloga de formação, com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento organizacional, né, principalmente em multinacionais americanas, e há 3 anos, quase 4 anos, mediadora de conflitos, né, judicial e extrajudicial. E, pelo que eu ouvi, assim, cheguei um pouquinho atrasada, me perdoem, né, mas, assim, o que eu percebi em termos dos programas que vocês desenvolvem está muito focado nas pessoas, né? Então, psicoterapia para as pessoas. Então, o Márcio falou até que faz um trabalho mais específico para as lideranças, né? E claro, acredito que pessoas fortes, bem resolvidas, vão gerar equipes produtivas, equipes mais saudáveis e tal. Porém, qual é o movimento que se tem em relação, né, das empresas de vocês, em relação à saúde mental corporativa, ou seja, da organização? Porque hoje, o que a gente vê, estruturas mais enxutas, mercado de trabalho muito mais competitivo, as empresas estão muito mais competitivas e cobrando muito mais resultados, né? Então, o foco sempre é cliente, foco no resultado, né? E neste movimento de cobrança muito por resultados, eu vejo muitos funcionários ficando doentes. É claro, ele pode ter até uma predisposição, né? Posso falar como psicólogo, mas também existe a própria cobrança corporativa, né? Que por mais que você faça até um processo de assessment, você faça uma bela de uma seleção, né? no programa de atração de colaboradores, para tentar alinhar o perfil desses colaboradores com o perfil da empresa, né? Mas existe depois o dia a dia. E nesse dia a dia, às vezes é canibalístico. Então, qual é o movimento que se faz nesse sentido, em relação corporativo, dessa saúde mental corporativa? Porque, por exemplo, em 2018, eu não sou advogada, mas como eu estou no meio da mediação, a OAB Federal lançou uma cartilha em setembro, outubro, que é o mês da saúde mental, que é o amarelo, né? E lançou uma cartilha justamente para os advogados, orientando sobre a questão da saúde mental, né? E eu vejo muitos colegas que trabalham em grandes escritórios, né, de advocacia, que estão se afastando, né, justamente por problemas de saúde mental. Deixa eu ver se eu entendi. O que você está perguntando é como é que as empresas estão fazendo para manter a saúde mental corporativa, ou seja, não ter um ambiente de pressão desmesurada e etc., que leva os funcionários a adoecer. É isso? Então, assim, eu vejo várias corporações, né, médicos que estão se suicidando, né, PMs, isso é histórico, já desde a década de 80, né, PMs que suicidam, enfim. Então, a gente vê várias categorias, e não necessariamente só, né, que lidam diretamente com pessoas, mas desenvolvimento de produtos, essas coisas, que estão se afastando, que estão doentes. As organizações estão doentes e, consequentemente, os profissionais acabam, né, também ficando doentes. Eu vou dar uma resposta que pode soar um pouco dura, tá? Mas é uma conversa que eu já tive com o meu time, que é o time de gestão de pessoas, e com outros times da organização, de que as coisas estão difíceis, sim, e elas vão ficar cada vez mais difíceis, né? Então, assim, a gente não vai desacelerar a velocidade das organizações, a competição não vai diminuir, a pressão não vai diminuir. Eu não vejo isso acontecendo, e eu posso estar equivocado, mas é assim que eu vejo, tá? E o que a gente tem que trabalhar
dar condições, primeiro, para as pessoas estarem melhor, inclusive internamente. Como você falou, tem gente que já traz isso, né, de outras questões aí, mais de personalidade e desenvolvimento aí na história da vida. Entre as pessoas, a gente tem que trabalhar para que as pessoas possam se relacionar melhor, né, e possam ter relacionamentos mais respeitosos. E aí tem um outro ponto que eu tenho observado, né, em algumas empresas, é que tem gente que não se adapta a um determinado ambiente, uma determinada cultura, né, ou uma determinada job, não está feliz, não está satisfeito, né? E a gente tem que aprender a falar mais abertamente sobre isso, dar mais ferramentas para as lideranças, para as pessoas também fazerem sua autorreflexão, ter um nível maior de autoconsciência e buscarem outras coisas, né? Eu sei que parece meio simples e na prática não é tão assim, mas eu acho que é assim que eu vejo e é esse movimento que a gente tem feito, né? Então, claro, a gente tem trabalhado para ter mais alinhamento em termos de objetivo, fazer mais acompanhamento, ter mais one-on-one, tem uma série de coisas que ajudam, dar mais preparo para os líderes, né? Mas é que eu não consigo ver isso que é dito às vezes assim, a questão da corporação, do sistema. Eu acho que assim é tudo indivíduo, é tudo gente. A gente tem que trabalhar as pessoas, os relacionamentos, assim avançar. E em termos de mercado, a pressão e a velocidade só vai aumentar. Então, acho que é trabalhar os indivíduos e as relações no final para tentar minimizar o impacto. Vou dar uma complementada no que o Anderson falou. Nossa, aqui é mais alto, né? Vou dar uma complementada no que o Anderson falou. Os indivíduos saudáveis, eles tornam a empresa mais saudável, sem dúvida. Mas tem a questão da cultura. Então, às vezes, a pessoa não se adapta à cultura. E é por isso que a gente entrevista via soft skills primeiro. Quando eu faço uma entrevista comportamental, eu já deixo claro para o candidato que tipo de cultura é a minha e o que eu espero dele, né? Então, de maneira que as pessoas não se adaptam. Tem uns que são mais dominantes, tem outros que não, tem uns que gostam de pressão, tem outros que não gostam, tem uns que gostam de honestidade brutal, adoro essa frase, honestidade brutal, tem outros que não, entendeu? Que você vai falar com o cara, assim, você tem que fazer 250 elogios, oi, tudo bem, nossa, camisa bonita, né? Putz, super curto você, sabe que você é um cara valoroso pra gente e tal, não sei o quê, mas olha só, aí você fica meia hora para dizer que fazer xixi no meio do carpete não é legal, entendeu? Porque você falar isso direto, o cara vai ficar, putz, mega ofendido e tal. Então, tem empresas e tem empresas. A empresa deixa clara qual é a cultura dela e o que ela espera do colaborador é essencial. E se não está bom para o cara, ele pega o boné e vai para outra. E se está bom para ele se adapta e aquilo fica sendo a empresa da vida dele, né? Eu convido os funcionários da RSC assim, venham empreender a aventura de suas vidas, venham construir a empresa do sonho, que vocês sonham. Mas a gente tem a nossa cultura, e se a sua está muito diferente dessa, não vai se adaptar. Então, acho que é uma questão das duas coisas. E como o Anderson disse, cara, é pressão mesmo, é competição mesmo, está cada vez mais difícil. Você não compete só com o seu amiguinho do lado, você compete com o seu amiguinho chinês, com o seu amiguinho vietnamita, com o seu amiguinho robô de Berlim, entendeu? De Frankfurt, etc., com o seu amiguinho robô israelense. Então, cara, não tem jeito, é pressão, é duro mesmo. Mas o alinhamento cultural deve ser o que garante a saúde, além da saúde das empresas mesmo. Acho que mais reforçar, assim, eu me identifico um pouco com a tua fala, né, de olhar o sistema e tudo isso, porque quando a gente começou a evoluir cada vez mais o tema e a metodologia, a gente começou a perceber que tinham coisas que a saúde ia resolver, ou ia tratar, ou ia cuidar, enfim, né, seja ele qual verbo que a gente vai colocar dentro da saúde. E tinha uma outra parte, que era uma parte organizacional. E que daí a gente falou, olha... E aí eu voltei e falei, isso daqui não é só nosso. Assim, do que está aqui, daqui para dentro a gente vai olhar, vai cuidar, vai direcionar as pessoas da melhor forma e tal, mas tem fatores aqui organizacionais. E aí, assim, é uma decisão que a gente precisa tomar se a gente quer mexer com isso ou não. Então, enfim, a gente se deparou com isso também. Eu não vi nada ainda... muito sistêmico acontecendo no mercado. Acho que a gente está muito no nível celular ainda, que é tratar a pessoa, que é empoderar a pessoa para que ela tome as decisões da vida dela e seja feliz dentro do que ela considera melhor para ela. E aí, se aquele ambiente é bom ou não, enfim. Mas, de fato, eu acho que ainda a gente não tangibilizou ações nesse sentido. Assim. E eu acho que ainda tem coisas a serem feitas. Eu não acho que seja só individual. Acho que a gente tem mais coisas sistêmicas para serem feitas. Eu só não sei ainda o que é. Mas que a gente vai fazer em algum momento, a gente vai. Queria só complementar uma coisa. Minha empresa faz projetos de transformação cultural, manejo cultural e etc. Eu concordo com 100% do que foi falado aqui.
a cultura é o ponto central que carrega tudo. Eu não sei falar sobre alguns segmentos, como, por exemplo, a polícia, que você citou aí. Tem uma série de coisas envolvidas aí que a gente nem tem conhecimento. Mas empresas de porte médio, grande, bens de consumo, serviços, é o meio onde eu transito. E é exatamente isso. Quando a cultura é muito clara, e existe um alinhamento do indivíduo com a cultura, é uma comunidade. As empresas hoje não podem mais se ver como corporação, mas como comunidades, né? Então, elas disputam e se alinham ali em torno de interesses comuns, sejam eles do ponto de vista de resultados quantitativos, bastante concretos, etc., mas principalmente dos valores. Eu fui presidente de empresas aí que foram Great Place to Work, e eu me lembro de, na época, ouvir alguns comentários do tipo assim, que absurdo, como tal empresa, uma outra empresa que não era minha, né? Que absurdo tal empresa ser Great Place to Work. Eu não consigo entender isso, e eu falo assim, eu consigo entender. Eu conheço essa empresa, foi meu cliente há muito tempo, e tem um tipo específico de gente que é feliz naquela empresa. Então, esta empresa, para quem votou nela e foram seus funcionários, ela é um grande lugar para trabalhar. Então, é de fato o alinhamento cultural e esse movimento de rotação e translação que a gente vive hoje no mundo. Porque as pessoas estão mudando e por isso as empresas estão mudando, né? A empresa não é um prédio, a empresa é um conjunto de pessoas alinhados num padrão de ação e numa cultura. Então, muitas mudanças no mercado de trabalho estão acontecendo por pressão de um novo sistema cultural, né? Que hoje a gente vê que é uma pressão mundial, né? No mundo inteiro as transformações estão acontecendo. Pode falar? Pode. Boa tarde. Meu nome é Márcio Acabe, vou ser sucinto. Eu sou origamista, educador maker, e eu faço palestras do tema Ikigai também. Acredito que o Ikigai, propósito, está muito em voga. E você tem no Ikigai a paixão, a missão, a vocação e a profissão. As empresas dão a profissão do funcionário. E como alguém que está ligado ao movimento maker, eu queria fazer uma pergunta e uma proposta, uma ideia. Tem mesa de ping-pong, tem bilhar, tem pebolim, mas a pergunta é, muitas pessoas se encontram na arte, na terapia. Eu, por exemplo, no origami. Então, como é que está esse movimento, ou se existe algum movimento de ter espaços makers como um ambiente de trazer essa possibilidade dentro da empresa para os funcionários? Porque muitas pessoas, acredito eu, gostam de a arte, o trabalho manual tem muito a ver com essa questão da terapia. Então, eu queria saber se existe algum movimento dentro da empresa de ter esses espaços, nada contra o ping-pong e pebolim, mas de ter realmente esses espaços de uma forma mais formal dentro das empresas. No grupo ainda não, tá? Então, assim, já podemos tomar um café daqui a pouco. Aqui que a gente já combinar o que a gente poderia fazer, me dar essas ideias aí que a gente está buscando de verdade diversificar. Não ser a empresa que tem tobogã lá dentro e tal, porque de fato a gente não vai usar o tobogã, enfim, mas como é que a gente cria ambientes que as pessoas possam se identificar. E, de novo, para mim, não adianta colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Tem gente que gosta de fazer trabalho manual, tem gente que odeia, rasga tudo aquilo e tem raiva de ter começado, né? Então, assim, eu acho que o ponto aqui é diversificar, é dar oportunidade, é abrir esse caminho. Eu acho que a gente está indo muito nessa linha, assim, diversificar a conversa, diversificar a forma de... E a gente não encontrou o caminho ideal de tudo ainda não, né? Acho que a gente tá buscando e está construindo tudo isso junto. Então, uma super ideia aí. Depois a gente volta a falar. Obrigada. Na RSI, a gente também não tem um espaço para esse tipo de arte. Eu acho que você tem que divulgar mais, vai fazer palestra, corre atrás das empresas, porque a gente nunca pensou, eu nunca tinha pensado nisso. Em compensação, a gente tem um programa em que nossos funcionários podem se inscrever no Sol Alegria, que é uma empresa que atua formando palhaços, e os caras fazem curso de palhaço e vão atuar como palhaço no AC Camargo e em outros hospitais de câncer infantil. Então, isso saiu como? Porque o cara bateu lá na porta e falou, pô, vocês já pensaram em fazer isso? Então, assim, é legal, super gostei da sua ideia, depois divulga mais para a gente. Assim, eu acho que as empresas estão abertas para isso nesse momento. Na RSI a gente não tem um monte de outra coisa, mas esse seu aí não tem ainda, bate lá, vamos, a gente está aberto. Assim, só para dar um exemplo, né, de arte, né, mas na RD o que a gente estimulou no ano já passado
foi o time montar uma banda, a gente paga para o pessoal ir no estúdio, ensaiar. Então, é uma forma, né, de confraternizar. E tem sido até comum, às vezes no dia, tem lá um violão, as pessoas chegam lá, sentam no meio da tarde, tocam uma música. Então, assim, eu acho que tem N formas, né, de se fornecer para as pessoas experiências diferentes, né? Às vezes, algo como que você citou, as pessoas nem conhecem, eu não conheço, não faço nem ideia do que seja, mas né, às vezes vai lá, olha, participa, aprende alguma coisa nova. Acho que faz parte aí do que a gente tem oferecido de diversidade aí nas organizações. Por onde eu tenho andado, eu não tenho visto como um trabalho constante, tá? Eventualmente, em algum evento, alguma dinâmica, uma coisa muito específica. Num trabalho constante, eu não tenho visto. Como minha origem é publicitária, eu vou te dizer, propagandei. Concordo com ele, é o que está faltando fazer. Gente, obrigada. Vou descer até para dar um abraço em vocês. Com vocês, a Tati. Ai, meu Deus, lá vou. Deixa eu agradecer a participação. Acabamos. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.